Olá pessoal, bem-vindos ao canal Trilha da Enfermagem. Espero que vocês estejam bem. Eu sou Arlete Dias, para quem ainda não me conhece. Eu sou técnica de enfermagem e estou no finalzinho da minha graduação em enfermagem. Quero fazer aqui um apelo para você se inscrever no meu canal e me ajude para que esse canal possa crescer e que eu consiga contribuir aí com o aprendizado de quem precisa. Bora para o tema de hoje? Conceitos gerais dos cuidados paliativos e reflexões sobre a morte. Você já ouviu falar sobre esse tema? Dos cuidados paliativos? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, cuidados paliativos consiste na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida de seus pacientes e familiares diante de uma doença que ameace a vida. Diante dos inúmeros sintomas desses pacientes e familiares, como medo, dor intensa, vômito, falta de ar, mal-estar, choro, sentimento de perda, falta de esperança, tristeza e os demais, a enfermagem sempre vai estar na linha de frente com o seu papel importantíssimo de saber ouvir, apoiar, olhar, estender a mão, acolher, aconselhar e muitas vezes apenas só permanecer ao lado em silêncio. Compreender e estar no lugar do outro e que esse ouvir ou estar em silêncio no momento certo é mais terapêutico que algumas intervenções que a gente profissional de saúde nós podemos fazer. Os princípios dos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos têm por objetivo conceder morte digna, ou seja, são práticas e procedimentos para cuidar do enfermo que não responde mais às possibilidades de tratamento para uma determinada doença. Falar sobre o fim da vida ainda envolve muitos tabus, questões culturais e sociais nas quais uma sociedade está inserida. Profissionais de saúde precisam ter ciência e consciência da importância dos princípios éticos da bioética para o fim da vida, para o fim da dor e o sofrimento que esse enfermo e essa família estão passando. Assuntos como a eutanásia, distanásia, ortotanásia e aborto precisam entrar no âmbito das discussões dos profissionais de saúde, para que os mesmos possam utilizar esses conhecimentos adquiridos sobre os temas supracitados para humanizar cada vez mais a sua prática. O princípio do respeito à autonomia da pessoa. O princípio do respeito à autonomia do paciente. Às vezes o paciente não quer saber sobre a doença, ele fala para que você vai lá na sala e converse com a família e o que eles decidirem é isso mesmo. Às vezes é aquilo que ele dá conta no momento. Cuidados paliativos e morte. A prática do cuidado paliativo exige dos profissionais de saúde uma reinvenção quanto ao pensamento curativo, hospitalocêntrico e mecanistas, pois é necessário desenvolver técnicas mais humanas que exigem dedicação e solidariedade, e também reconhecer as necessidades de cada indivíduo, criando ali um vínculo. Exige a seguir esses princípios que vou citar agora. Iniciar o mais precocemente possível o acompanhamento em cuidados paliativos, junto a tratamento modificadores da doença. Incluir toda a investigação necessária para compreender qual o melhor tratamento e manejo dos sintomas apresentados. Reafirmar a vida e sua importância. Compreender a morte como processo natural, sem antecipá-la nem postergá-la. Promover a avaliação, reavaliação e alívio impecável da dor e de outros sintomas geradores de desconforto. Perceber o indivíduo em toda sua plenitude, incluindo aspectos psicossociais e espirituais no seu cuidado. Para isso, é imprescindível uma equipe multidisciplinar. Oferecer o melhor suporte ao paciente,
focando na melhora da qualidade de vida, influenciando positivamente no curso da doença quando houver possibilidade e auxiliando a viver tão ativamente quanto possível até a sua morte. Compreender os familiares e entes queridos como parte importante do processo, oferecendo-lhes suporte e amparo durante o adoecimento do paciente e também no processo de luto após o óbito. Outro ponto importante no desenvolvimento dos cuidados paliativos é a atenção à família, porque durante esse estágio de cuidados paliativos, a família fica fragilizada por saber que perderá um ente querido, e mesmo assim, todos os integrantes estão envolvidos direta ou indiretamente nos cuidados prestados ao paciente. Infelizmente, para o paciente e seus familiares, estar no programa de cuidados paliativos significa a proximidade da morte. Assim como o nascimento faz parte da vida humana e apresenta perspectivas diferentes de acordo com a sociedade que a vivencia. Por ser algo tão desconhecido, muitos profissionais de saúde possuem dificuldade em lidar com pacientes no fim da vida, principalmente se for uma criança ou um jovem. Isso não quer dizer que a morte de um idoso não abale uma equipe, mas é que a morte para a pessoa idosa é algo esperado e mais aceitável, considerando a ordem natural do desenvolvimento humano: nascer, crescer, viver, envelhecer e morrer. A psiquiatra Kübler-Ross, ela sistematizou os estágios da morte para nos ajudar a entender melhor e acompanhar os pacientes terminais, amenizando esse instante de sofrimento. O primeiro estágio é a negação e o isolamento. Envolve um momento de defesa do enfermo e dos familiares mais próximos frente à morte. E esse período tem variação no seu tempo de duração, pois depende da forma como os pacientes e seus familiares enfrentarão a dor da notícia de uma doença terminal. O segundo estágio é a raiva. Exige muita compreensão por parte dos que estão próximos do paciente e até mesmo de seus familiares mais próximos. É um momento de muita rebeldia e revolta. As angústias sentidas se transformam em raiva e perguntas do tipo: por que comigo? São tão comuns quanto a expressão: eu não mereço estar passando por isso. Nesse momento é importante entender que as ações de raiva do paciente não terão cunho pessoal. O terceiro estágio é a barganha. O paciente cria uma conexão maior com Deus e entra no campo das promessas em troca da cura. Outra característica dessa fase é a mudança de comportamento do estágio anterior, pois após identificar que a raiva não foi resolutiva, o paciente entra num quadro de comportamento calmo, pensativo e amável. E já o quarto estágio é a depressão. O paciente começa a ter episódios repetitivos de internações prolongadas e cirurgia, sentindo-se enfraquecido física e emocionalmente. O paciente percebe que as tentativas anteriores, negação, raiva, barganha, não lhe proporcionaram a cura e que o fim da vida está cada vez mais próximo. É o momento de deixar o paciente expressar todas as suas emoções e de os familiares se aproximarem para passar o maior tempo possível ao seu lado, pois as necessidades são individuais. Cada ser é um, cada paciente é um e tem a sua particularidade. Cada doença é um e cada morte é um, e nem sempre vamos conseguir atender todas as necessidades, mas vamos nos mostrar que estamos ali, que estamos juntos. A gente percebe que isso é importante para você e vamos tentar te ajudar a entender isso tudo, mas nem sempre isso é possível. Mas esse momento nós vamos passar por tudo juntos. O quinto e último estágio é a aceitação. Identifica-se que a família precisa de mais apoio do que o próprio paciente, pois ele entende que morrerá. Já a família não aceita,
E hoje, com a tecnologia, a família busca no Google e eles encontram algumas coisas que trazem angústias. E eles falam: ah, mas eu vi no vídeo, nas reportagens, um tratamento experimental que pode melhorar. Talvez se levássemos ele para um outro país. E eu soube que tem um medicamento ou um tratamento alternativo com ervas e chás que talvez poderia ajudar a melhorar até a cura. Nós, profissionais de saúde, nós temos de deixar claro, a equipe de saúde precisa estar atenta nessa fase, pois os cuidados paliativos serão de grande importância para garantir a dignidade do paciente na morte. Aspectos importantes é o paciente e familiar estarem cientes do que vem pela frente. Avisar que pode acontecer isso e isso, talvez aumente a falta de ar, nos mínimos esforços, vai ter momentos de você ficar com mal-estar, de ficar nauseados, de sentir dores por todo o corpo. Os medicamentos comuns talvez não vai diminuir a dor. Tem que ser muito claro as explicações para esses pacientes nesse estado. Você já deixa esse paciente e a família preparados para quando chegar os sintomas, não criar ali nenhuma ansiedade de que está sendo uma piora, e sim que é um quadro normal mesmo para aquela situação. Eutanásia, distanásia e ortotanásia são palavras não muito comuns no nosso vocabulário. A palavra eutanásia é de origem grega e tem significado de boa morte. A eutanásia é um dos temas mais polêmicos da bioética de fim de vida. Países como a Bélgica, Holanda, Austrália e Suíça possuem leis de aprovação para a prática da eutanásia. No Brasil, é considerada um crime. Nos países onde esta prática é permitida, alguns aspectos legais precisam ser respeitados. Solicitação livre e voluntária, avaliação extremamente criteriosa, constatação de que não há possibilidades de tratamento ou cura. Tais medidas são tomadas para evitar situações de abuso, principalmente com o grupo de idosos, deficientes físicos e pacientes em estado vegetativo. É preciso estar atento às definições de eutanásia, pois é comum ver as pessoas fazendo confusão entre eutanásia e o suicídio assistido. A eutanásia ocorre por intermédio de terceiros, enquanto o suicídio assistido ele é realizado pela própria pessoa. Então tem a eutanásia ativa, que é a ação de provocar a morte sem sofrimento do paciente para fins humanitários. Por exemplo, o uso de medicamentos letais, terminal de câncer. Já a eutanásia passiva é quando a morte ocorre por omissão proposital em iniciar uma ação médica que garantiria a perpetuação da sobrevida. O exemplo é deixar de iniciar aminas vasoativas no caso de choque não responsivo à reposição volêmica. E a eutanásia de efeito duplo, nesses casos, a morte é acelerada em decorrência de medicações que podem comprometer o funcionamento dos órgãos. O exemplo mais comum é o uso de morfina para o controle da dor. Contudo, o uso desse medicamento pode causar uma depressão respiratória, ou seja, diminuição da frequência respiratória. Já a eutanásia voluntária, ela acontece em resposta expressa do doente, o que seria um sinônimo de suicídio assistido. E a eutanásia não voluntária é quando o ato é realizado contra a vontade do enfermo, o que, em linhas gerais, pode ser igualado ao homicídio, ou seja, aquela que se pratica em uma pessoa que teria sido capaz de outorgar ou não o consentimento à sua própria morte, mas não o fez, seja por não ter sido solicitada, seja por ter ressachado a solicitação devido ao desejo de seguir vivendo, quando a vida é abreviada sem que se conheça a vontade do paciente. A distanásia e a ortotanásia também são termos para se discutir o fim de vida,
mas não são tão conhecidos quanto a eutanásia. A distanásia é resultado de ações, procedimentos médicos que se tornam mais nocivos do que benéficos ao tratamento, causando dor e sofrimento ao enfermo. Muitas das vezes, essa insistência ocorre devido ao medo da equipe de profissionais de saúde em pensar que não fizeram tudo o que estava ao seu alcance para manter o paciente com vida. Já a ortotanásia vem para falar sobre a morte com dignidade, a morte certa do paciente que opta por não continuar o tratamento. Deixa expresso a ordem de não ressuscitação, se ela tiver uma parada cardiorrespiratória. Ela não quer que invista em sua vida, deixa ela partir. A autonomia, o respeito, é o processo de aceitação natural da morte, momento em que se deve utilizar estratégias para amenizar o sofrimento, por meio de cuidados paliativos que poderão ser executados. Nesse processo, há suporte religioso, psicológico e de analgesia. Pode-se dizer que a ortotanásia é a morte humanizada, aliviar o sofrimento de um doente terminal através da suspensão de tratamentos que prolongam a vida, mas não curam nem melhoram a enfermidade. Devem lembrar ao paciente que, nesse momento, o objetivo não é mais a cura, mas devemos compreender que a família, aqueles que têm uma religiosidade grande, eles se apegam muito em Deus e acreditam em possíveis milagres, e a gente tem de respeitar e aceitar isso, e explicar para eles que o milagre existe, e nós vamos gostar muito, e vamos ficar muito felizes em ver o milagre acontecer nele. Mas é preciso falar com ele que a gente pode ajudar nesse momento, ajudar fisicamente, humanamente, o que a ciência pode ajudar no momento. Se o milagre vier, amém. Não julgue, ou terá um problema maior de aceitação e dificultar bastante o atendimento para esse processo. Algumas doenças com critérios para cuidados paliativos são essas: câncer avançado, metástases, DPOC com dispneia em repouso, cirrose hepática, encefalopatia, doenças neurodegenerativas e outras. Existem também, pessoal, escalas que foram criadas para nos ajudar neste momento do tratamento paliativo. E eu vou estar deixando aqui algumas fotinhas para vocês estar conferindo essas escalas. Eu queria terminar esse conteúdo deixando essa frase aqui com vocês da Cicely Saunders: o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. Então é isso, pessoal, o tema de hoje sobre os cuidados paliativos, sobre o papel da enfermagem para esse tratamento, e eu espero que tenha contribuído aí com os estudos de vocês. Fiquem com Deus, fica firme aí na trilha da enfermagem. Tchau!